Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, nós mostramos os diferentes tipos de crença em Deus que existem no mundo, tanto dentro quanto fora do ambiente judaico-cristão ao qual nós estamos acostumados. Vamos conhecer agora algumas das religiões que existem no mundo e que abraçam algumas das crenças que apresentamos semana passada. E se você não assistiu ao vídeo, poderá encontrá-lo aqui no nosso canal do YouTube. Vamos então começar pela mais intrigante de todas as religiões do Oriente, o hinduísmo. O hinduísmo é uma das mais complexas e antigas formas de religião do mundo. Assim como o cristianismo, ele também é subdividido em muitas ramificações com muitos comportamentos litúrgicos, no mínimo curiosos. Como é o caso dos sadhus, isto é, homens santos que renunciam ao mundo e vagueiam em busca de sabedoria, devotos de Shiva, e muitos deles costumam andar até seminus ou com saris. Eles têm o cabelo emaranhado e vivem sempre de esmolas. Este, por exemplo, é um Swami, um santo elevado que afirma estar há 20 anos com o braço erguido sem nunca baixá-lo. Isto é uma forma de austeridade, a fim de destruir todos os desejos que pudessem interromper o caminho entre ele e a divindade. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, que em 2015 ultrapassara 1 bilhão de seguidores, perfazendo deste modo 15% da população mundial. Fundação. A sua origem se deu na Índia por volta de 1500 a.C. Os seus livros sagrados são os Vedas, os Brahmanas, o Upanishads, o Mahabharata e o Bhagavad Gita. Estes são os mais conhecidos, mas há muitos outros livros sagrados dentro do hinduísmo. Sendo uma religião nacional, só pode ser hindu quem já nasce hindu. Portanto, o hinduísmo existe na Índia, onde estão a maioria dos seus fiéis, e também em algumas regiões como a Indonésia, o Paquistão, o antigo Ceilão, a antiga Birmânia, a Malásia, e também Moçambique e na África do Sul. Agora, é claro que com a migração de indianos para outros países como Estados Unidos, França, Canadá e Alemanha, populações de hindus começam aos poucos a se firmar também nesses territórios. Antes de falar da doutrina, ou menos geral, do próprio hinduísmo, é bom esclarecer o seguinte. Como já dissemos, existem muitos segmentos hindus, de modo que o nome hinduísmo é tão genérico ou pluralista como o nome cristianismo, que também é uma coleção de centenas, milhares de religiões ditas cristãs. Pois bem, a diferença, no entanto, é que o hinduísmo não se caracteriza por uma teologia dogmática que, em tese, classificaria o que é ortodoxo e o que é herético no ensinamento hindu. Eles são mais preocupados com as práticas litúrgicas e com os rituais do que com uma espécie de doutrina certa ou errada. Agora, contudo, é possível apontar pelo menos 3 religiões originadas no hinduísmo, que, pelo seu desenvolvimento posterior, já não se identificam mais como religiões hindus. Seriam elas o budismo, o jainismo e o movimento Hare Krishna. Este último, para alguns, não seria uma religião propriamente dita, mas uma filosofia de vida que certos autores identificam com o hinduísmo, outros como sendo um movimento de características próprias que já não pode mais ser identificado com o adjetivo de hindu. Mas à frente no programa, nós vamos falar sobre esses 3 segmentos aí do hinduísmo. Agora, de um modo geral, lembrando, como eu disse, que o hinduísmo se preocupa mais com o rito do que com a crença ou o credo, a crença fundamental dos hindus é a da existência de um espírito universal chamado Brahma. Ele é a realidade última para o hindu e, embora seja difícil definir o seu significado, pois o mesmo mudou ao longo dos séculos, pode-se dizer que Brahma é a alma do mundo. A enigmática pessoa de Brahma é também chamada de Trimurti, o Deus triuno e uno. Ele tem esse nome porque acredita-se que ele era ao mesmo tempo Brahma, ou o Deus que cria, Vishnu, o Deus que conserva, e Shiva, o Deus que destrói. Agora, aqui é importante esclarecer que, embora este não seja o tema do nosso programa, esta tríade divina que eu acabei de mencionar, esta tríade dos hindus, não tem nada a ver com a doutrina bíblica da Trindade, por mais que alguns afirmem que a primeira seja a origem da segunda.
Num futuro programa Evidências, nós podemos esclarecer melhor esse ponto para você. Por ora, basta dizer que a semelhança é apenas aparente. E lembrando que o erro é uma distorção ou falsificação da verdade, não devo me surpreender de encontrar algumas semelhanças entre ambas. Afinal, ninguém falsifica uma nota de R$ 200, pois tal nota não existe. Só se falsifica o que é verdadeiro. E o falso sempre imita o verdadeiro, nunca o contrário. No caso específico do hinduísmo, a semelhança com a Trindade, como eu disse, é apenas aparente, porque no hinduísmo temos uma energia divina que nem sempre é entendida como um ser pessoal, e esta energia é às vezes chamada de Brahma, às vezes de Vishnu, às vezes de Shiva. É um elemento, portanto, composto de 3 diferentes nomes, e não 3 pessoas perfazendo uma trindade, conforme afirma a doutrina cristã. Outro erro é a assimilação que muitos fazem entre Jesus e Krishna. Essa divindade longamente adorada pelos hindus não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Dizem que Krishna também nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro, que foi perseguido por um rei malvado que massacrou outras crianças, salvando apenas ele mesmo, que esse Krishna um dia foi levado ao templo por seus pais e que os sacerdotes se admiraram da sua sabedoria. Aí a conclusão que fazem é óbvia, que a história de Cristo seria, por ser posterior, uma versão plagiada da história de Krishna. Novamente, nós não vamos abordar este assunto aqui para não sair do nosso tema, mas eu vou me limitar a dizer que as comparações feitas entre Krishna e Jesus são falsas e não estão baseadas em fontes realmente hindus, isto é, nos livros sagrados do hinduísmo. Naqueles livros ali, os livros do hinduísmo, não há absolutamente nada que diga que Krishna nasceu de uma virgem. Pelo contrário, o Mahabharata diz que Krishna é o 8º filho da princesa Devaki e do seu marido. O seu nascimento se deu no 8º dia do mês de Savana, que equivale ao nosso dia 19 de julho e não tem nada a ver com 25 de dezembro. Aliás, nem mesmo o cristianismo, a Bíblia Sagrada nesse caso, afirma que Jesus teria nascido em 25 de dezembro. Tudo isso, portanto, não passa de lenda urbana misturada com teorias da conspiração. Agora, voltando para o nosso assunto, isto é, voltando a falar do hinduísmo, alguns ramos desta religião afirmam que existem 33 milhões de deuses menores e, para alguns sacerdotes brahmanes, esses deuses seriam apenas diferentes atributos de Brahma. Até os seres humanos e os animais são assim entendidos por esta religião. Uma típica concepção hindu acredita que todos os seres vivos do planeta são gotas do grande oceano divino, a saber, Brahma. E, como gotas, nós saímos deste oceano ao nascer e voltaremos para ele depois que morrermos. Uma curiosidade que muitos têm é sobre a santificação de certos animais na Índia que são considerados sagrados, especialmente a vaca. A vaca é considerada um animal sagrado porque os hindus creem que em seu corpo habita um espírito especial de Brahma. Além disto, a vaca representaria o último estágio da alma no mundo antes de se unir definitivamente com a divindade. Outra coisa que chama bastante a atenção é o polêmico sistema de castas. Segundo esse sistema, todos os seres humanos são criados de diferentes partes do corpo de Brahma. Dependendo de qual parte cada um saiu, estabelece-se em que extrato social a pessoa ficará, com quem poderá se casar, que tipo de profissão poderá exercer e, segundo as sagradas leis de Manu, esta ordem é intocável. Ninguém pode mudar a casta por todo o transcurso de sua vida. Mas os que forem bons podem ser recompensados numa reencarnação futura, quando poderão nascer numa casta mais elevada. Portanto, em termos de relação social, um homem de casta mais elevada não pode, por exemplo, comer nem beber em companhia de um outro de classe inferior. As suas crianças não podem brincar juntas, elas não podem sequer frequentar a mesma escola ou o mesmo templo. Veja mais. Se alguém de uma casta inferior quer comprar algo, olha o que acontece. O comerciante grita para que ele deixe o dinheiro num lugar específico. O lojista então vai, deixa a mercadoria,
pega o dinheiro e somente depois aquele que é inferior pode recolher o que comprou. O sistema de castas funciona assim. Os brahmanes são a classe elevada que saiu da boca de Brahma. São sacerdotes, mestres e acadêmicos. Os kshatriyas são os que saíram dos ombros de Brahma. São os políticos, os militares. Os vaishyas saíram do ventre de Brahma. São os artesãos, comerciantes, latifundiários. E, finalmente, os shudras são os que saíram dos pés de Brahma. E, por isso, são os servos ou trabalhadores em geral. Mas há ainda uma classe inferior que estaria abaixo ou fora de todas as castas. São os intocáveis, também chamados de Dalits. Eles são tão rejeitados que não podem nem ao menos entrar na maioria dos templos. Este homem com o seu irmão, eles limpam latrinas, sem nenhuma luva, sem qualquer material de proteção. É claro que seria um exagero dizer que todos os indianos acreditam no sistema de castas. Afinal, estamos falando de um país gigantesco. Além do mais, em 1950, a Constituição indiana aboliu o sistema de castas e, portanto, ele não tem mais respaldo na lei civil. Mas, na prática, esta ainda é uma crença predominante naquela cultura. O que podemos dizer em relação ao cristianismo? Aqui eu não me refiro ao mundo do cristianismo, nem à sociedade dita cristã, pois esta também está repleta de desigualdades e injustiças sociais, mas eu gostaria de me referir aos ensinamentos de Jesus. Qual a relação que tem entre os ensinos de Jesus e do hinduísmo? Quais são as principais diferenças entre os dois sistemas? Este será o nosso assunto depois do intervalo. Então não saia daí, porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conhecendo um pouco mais da religião hindu. Em se tratando de sistema doutrinário, seriam estas as principais diferenças entre hinduísmo e cristianismo. Vamos começar por sua ideia de Deus. Para o hinduísmo, Brahma é um elemento indefinível, impessoal e filosoficamente absoluto. Já para o cristianismo, Deus é um ser pessoal, infinito e criador de todas as coisas e que ama a todos, sem distinção. Sobre a humanidade, para os hindus o ser humano é a manifestação do Deus impessoal Brahma. Para os cristãos, o ser humano é a criação de Deus, aquele que foi criado à imagem e semelhança de um Deus pessoal. Quanto ao pecado, para os hindus não existe pecado contra Deus. Toda má conduta se deve à ignorância e são típicas de classes inferiores. Agora, para o cristianismo, o pecado é a transgressão da lei moral de Deus. É um ato de rebelião contra o Altíssimo e todos, independente de qualquer tipo de casta a que pertençam, pecaram e estão carecidos da glória de Deus. Sobre o mundo, o hinduísmo vê o mundo material como sendo uma ilusão, uma aparência enganosa da qual só se escapa pela renúncia absoluta de tudo o que é material. Por isso, muitos homens santos, como os sadhus e os yogis, por exemplo, são estimulados a não trabalhar pelo progresso do mundo material, mas, ao contrário, a fugir dele, ignorar a dor, as necessidades físicas. Estes homens são, por isto, venerados por grande parte da população da Índia. Alguns autores pensam que, por isto, há tanta miséria naquele que é um dos países mais populosos do mundo. Agora, para o cristianismo, o mundo material, embora maculado pelo pecado, é também parte da criação direta de Deus e aguarda sua redenção. Nós que aqui estamos devemos, dentro, é claro, de nossas possibilidades, trabalhar pela melhoria do mundo, isto enquanto aguardamos a volta de Jesus. Agora sobre a salvação. Para o hindu, a salvação está atrelada aos 3 caminhos do conhecimento, da devoção e a determinada divindade. É da obediência ao cerimonialismo ritualístico que está definida a santificação de uma pessoa. Agora, para os cristãos, a salvação está vinculada à aceitação da graça transformadora de Cristo Jesus. Bem,
Este foi um resumo simples daquilo que seria o complexo mundo do hinduísmo. Mas eu não gostaria de terminar o programa por aqui. Por isso, eu reservei um pedacinho do nosso tema de hoje para falar de um assunto também importante: o nosso papel enquanto cristãos de arautos de Deus, aqueles que pregam a mensagem de Deus a um mundo que carece conhecer a salvação como é revelada em Cristo Jesus. Pois bem, se tem um negócio que, a despeito de crises, gera muito resultado, é a chamada propaganda ou publicidade. Você sabe, um marketing bem feito pode dar muitos lucros, mas um marketing mal feito também pode trazer muitos prejuízos. Há vários casos de empresas que perderam grande quantia de dinheiro por causa de um comercial ou propaganda que não saiu direito. Agora, teve um caso de problema de marketing que o erro não se deveu a algum tipo de trabalho ruim dos publicitários, mas ao garoto propaganda. A gafe do protagonista lhe custou patrocinadores e muito dinheiro, além de mais de $1 milhão em prejuízo. Estou falando do nadador americano Ryan Lochte, que foi pego mentindo nas Olimpíadas do Rio de 2016. Você se lembra da história? Ele inventou um assalto à mão armada apenas para esconder do público uma noite de farra fora do alojamento. Quando estourou o escândalo, marcas parceiras caíram fora do patrocínio. O episódio feriu a credibilidade do atleta e causou problemas para o time americano. Nenhuma marca queria mais ser vista como patrocinadora do Pinóquio das Olimpíadas. Das Olimpíadas para a Bíblia Sagrada, essa história não é muito diferente em relação ao cristianismo. O apóstolo São Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, declarou certa vez que os cristãos seriam o seguinte: o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Eu não creio que estou cometendo nenhum erro hermenêutico ao dizer que isto aqui equivaleria dizer que os cristãos hoje deveriam ser a própria boa propaganda de Cristo. Mas nem sempre é assim. Eu não sou perfeito, mas eu procuro sempre me lembrar que a minha vida pode ser a única Bíblia que muitos leem fora da igreja. E dependendo da situação, isto pode não ser muito bom. Daí a responsabilidade daqueles que dizem acreditar em Deus e em Jesus. Já que falei tanto da Índia e do hinduísmo, que tal um pouquinho de história sobre o mais famoso nome da Índia, Mahatma Gandhi, um nome que evoca o respeito e a admiração dos mais diferentes grupos ao redor do mundo. Pois bem, eu já ouvi falar, e acredito que você também, que Gandhi dizia não ser cristão por causa dos cristãos. A princípio, eu confesso que julguei ser isto uma dessas frases fakes de internet, como as milhares de frases falsamente atribuídas a Clarice Lispector, Einstein, Charles Darwin, Charles Chaplin, John Lennon e outros que se existem por aí. Mas depois de analisar as várias biografias de Gandhi, eu confirmei que o dito "não sou cristão por causa dos cristãos" era verdadeiro. Daí eu comecei a prestar atenção qual era o seu contexto e me arrepiei com o que encontrei. Tudo começa com o trabalho de um missionário metodista chamado Eli Stanley Jones, que partiu para a Índia em 1907 a fim de pregar o Evangelho. Ao chegar lá, ele se dedicou às classes mais baixas da população, incluindo os Dalit, como aliás faria posteriormente a Madre Teresa de Calcutá. Agora, por se envolver ativamente com grupos assistenciais, ele acabou fazendo amizade com muitos líderes do movimento de libertação da Índia, inclusive, dentre eles, um certo Sr. Gandhi, que ainda não havia se tornado o famoso Mahatma, isto é, a grande alma. Em várias de suas obras, Jones declara como ele tinha excertos de sua correspondência pessoal com aquele que seria o grande libertador da Índia. A sua franqueza ao falar do cristianismo é estarrecedora. Mesmo sendo considerado um Billy Graham da Índia, um título, a meu ver, um tanto anacrônico, Jones não escondeu o fato de que fora ali para pregar de Jesus e saíra de lá com a sensação de que foi Gandhi quem o evangelizou, tornando-o um promotor do pacifismo. Tanto é
que Jones foi indicado em 1948 para o Prêmio Nobel da Paz. E o seu trabalho de reconciliação na Ásia, África e no Japão foi também reconhecido até nos Estados Unidos. Agora, veja o que Jones escreveu sobre o amigo e líder indiano chamado Gandhi. Deus faz uso de muitos instrumentos e ele pode ter recorrido ao Mahatma Gandhi para cristianizar um cristianismo não cristão. Agora, perceba o caos de um mau exemplo. Jones continua contando que certa vez Gandhi considerou a possibilidade de se tornar cristão e chegou a frequentar uma igreja. Mas a igreja era feia, irmãos sonolentos durante o sermão. Naquela atmosfera fria e indiferente, ele foi compelido a desistir de frequentar aquela igreja. Aquela decisão que Gandhi tomou afetou o destino de 400 milhões de pessoas na Índia. É que Jones pensava que por causa da sua influência no país, se Gandhi houvesse se tornado seguidor de Jesus Cristo, talvez a Índia seria hoje o maior país cristão do mundo. E olha que isto é realmente bastante provável. Um episódio ocorrido desta vez na África do Sul, em pleno regime do apartheid, tornou a rejeição de Gandhi pelo cristianismo ainda mais acirrada. Os detalhes que descreverei agora foram publicados na revista Christianity Today. Jones não conta todos os detalhes, mas aponta para a sua historicidade. Foi assim. Quando Gandhi era um jovem advogado, ele ficou atraído pela fé cristã, pois tinha estudado a Bíblia e os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele estava então explorando seriamente a possibilidade de tornar-se um seguidor de Jesus, tornar-se um cristão. Então, quando decidiu assistir um culto numa igreja local, a coisa não saiu bem. Foi assim que ele subiu os degraus, viu um ancião da igreja, um sul-africano branco, barrando o seu caminho na porta. Onde você pensa que vai, kafir? Kafir era uma palavra pejorativa dada aos negros e estrangeiros. Então Gandhi, de maneira humilde, respondeu ao ancião em um tom simples que queria ir à igreja. Ele replicou: Senhor, eu estou aqui porque gostaria de assistir o culto. Mas o ancião rosnou: aqui não existe lugar para kafirs nesta igreja. Então, fora daqui, negro, ou eu chamarei os meus assistentes para atirá-lo escada abaixo. Depois de um episódio como este, fica difícil dizer alguma coisa que amenize a situação, não é mesmo? Mas ao que parece, Gandhi, embora negasse a possibilidade de se tornar um cristão, não perdeu a sua admiração pelos ensinos de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha. Quando ele e Jones se encontraram pela primeira vez, o missionário não hesitou em perguntar-lhe o que os cristãos podiam fazer para que o cristianismo fosse mais naturalmente aceito na Índia e não mais identificado com uma cultura de opressão vinda de um governo estrangeiro. Veja o que Gandhi respondeu. Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que todos vocês cristãos, pastores e missionários vivessem mais à semelhança de Cristo, que vocês praticassem a sua religião sem adulterá-la ou sem tornar a sua mensagem uma lástima, que vocês amem e enfatizem o amor, pois o amor é a mensagem central do cristianismo. Estudem mais a religião alheia e procurem por alguma coisa que possa existir nelas, no sentido de serem mais simpáticos com aqueles que pensam diferente. Pode parecer estranho, mas eu tomaria não os conselhos de um missionário experiente, mas de Gandhi, para fechar esse programa. Quem sabe deveríamos imitar mais a Jesus para atrair mais as pessoas para Jesus. Lembre-se, meu amigo, o cristianismo conhecido lá fora pode ser a vida que você leva aí na sua casa. No próximo programa Evidências, vamos continuar a nossa jornada conhecendo outras religiões não cristãs que existem ao redor do mundo. Portanto, não perca o nosso encontro aqui semana que vem na TV Novo Tempo. Até lá!